que foi a Constituição outorgada por Getúlio Vargas, a Constituição imposta por Getúlio Vargas, você também consegue sentir o espírito daquela época. Pois o preâmbulo começa dizendo assim: diante da ameaça comunista que assola o Brasil. Ou seja, meus amigos, lendo o preâmbulo você já vê que a situação não é lá das melhores, não é? Portanto, preâmbulo não é obrigatório, mas sempre esteve presente nas constituições brasileiras. A grande pergunta, a pergunta que não quer calar e que sempre poderão fazer para você num eventual concurso público ou no exame da OAB é a seguinte: qual a natureza do preâmbulo? O preâmbulo é uma norma jurídica? O preâmbulo é uma norma constitucional? O que você acha? Sim ou não? Será que o preâmbulo é uma norma jurídica? O preâmbulo é uma norma constitucional? Meus queridos amigos e amigas telespectadores da TV Justiça, existem 3 posições diferentes. Acredita nisso? 3 posições diferentes. Existem aqueles que acham que o preâmbulo é uma norma jurídica, o preâmbulo é uma norma constitucional, como os demais dispositivos da Constituição. Essa é uma posição, mas muito minoritária. Muito minoritária. Existe uma outra posição também, entendendo que o preâmbulo não serve para absolutamente nada. O preâmbulo não é norma jurídica, o preâmbulo não é norma constitucional e não tem qualquer consequência, não tem qualquer eficácia. Portanto, veja, dois extremos. Uma posição dizendo que o preâmbulo não serve para absolutamente nada. Uma posição dizendo que o preâmbulo é norma jurídica constitucional. E onde está a posição acolhida pelo nosso Supremo Tribunal Federal? Qual das duas posições? Nenhuma das duas. A virtude está no meio, na posição intermediária. Pois é. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo, e guarde isso, isso é o mais importante, é, aliás, a posição majoritária, seja na doutrina, e é a posição do nosso Supremo Tribunal Federal. A posição é: o preâmbulo não é norma jurídica, não é norma constitucional. Não é norma jurídica, mas ele tem uma importância sim. Ele tem uma importância interpretativa. Ele tem uma importância interpretativa. Ou seja, ele pode nos ajudar na interpretação da Constituição. Então, em resumo, para o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo não é norma jurídica, o preâmbulo não é norma constitucional, malgrado tenha essa eficácia interpretativa. Se você quer interpretar a Constituição, você pode dar uma olhadinha no preâmbulo para saber quais são os objetivos do Constituinte, quais são os objetivos de nossa Constituição. Mas atenção, meus amigos, o fato de não ser uma norma jurídica, o fato de não ser uma norma constitucional, tem importâncias seríssimas, tem importâncias relevantíssimas para o direito constitucional, meus amigos. As consequências são enormes. Sabe quais são as consequências do fato do preâmbulo não ser uma norma jurídica, não ser uma norma constitucional? Primeira consequência: o preâmbulo não pode ser usado, como parâmetro no controle de constitucionalidade. O preâmbulo não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. O que isso significa? Não poder ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. Significa que você nunca vai poder dizer o seguinte: essa lei é inconstitucional. Essa lei é inconstitucional porque fere o preâmbulo. Jamais. Nunca diga isso. Que uma lei é inconstitucional por ferir o preâmbulo. O preâmbulo não é norma jurídica. O preâmbulo não é norma constitucional. Portanto, ele não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. Essa é uma primeira consequência. Segunda consequência também extremamente importante, o Supremo Tribunal Federal já disse isso,
que o preâmbulo não é norma de repetição obrigatória pelos Estados-membros. O preâmbulo não é norma de repetição obrigatória pelos Estados-membros. E alguém poderia perguntar, mas Flávio, o STF já se manifestou sobre isso? Mas como? Por que o STF se manifestou sobre essa questão? Meus amigos, eu lhes digo por que o Supremo se manifestou sobre isso. Lá no preâmbulo de nossa Constituição, existe uma palavra muito importante, mas muito polêmica também. A palavra Deus. Então, no preâmbulo de nossa Constituição, depois de falarem assim que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, etc., 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 o preâmbulo da nossa Constituição termina: promulgamos, vírgula, sob a proteção de Deus, vírgula, a presente Constituição da República Federativa do Brasil. Sob a proteção de Deus. E a pergunta é, essa expressão, Deus, que está no nosso preâmbulo, fere a laicidade do Estado brasileiro? Ou seja, será que essa palavra Deus no preâmbulo fere o nosso Estado laico? Porque atenção, hein? O Brasil é um Estado laico. O Brasil é um Estado laico. O que isso significa? Ser um Estado laico. Significa que o Brasil não tem religião oficial. O Brasil não tem nenhuma religião oficial. As pessoas podem exercer livremente suas religiões, podem exercer aí livremente suas crenças, os seus cultos religiosos. Claro que dentro de alguns limites. Você não pode exercer uma religião cujo culto seja o sacrifício de crianças para oferecer às divindades. É evidente que não, não é? Mas dentro dos limites constitucionais, do proporcional e do razoável, você pode exercer qualquer culto, qualquer religião, porque o Brasil não tem uma religião oficial. Já teve. A primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, nela o Brasil ele tinha uma religião oficial. O Brasil tinha como religião oficial a religião apostólica, a religião católica apostólica romana. E os outros cultos poderiam ser exercidos, mas dentro de casa, sem qualquer ostentação pública. É o que dizia a Constituição de Dom Pedro I, a Constituição de 1824. Tirando a Constituição de 1824, em todas as outras constituições brasileiras, o Brasil é um Estado laico. O Brasil não tem religião oficial. E aí eu pergunto para vocês, essa palavra Deus no preâmbulo fere esse Estado laico? Lesiona a laicidade do Estado brasileiro? O que disse o STF? O STF disse, não fere o Estado laico, não fere a laicidade. Por um motivo muito simples, disse o Supremo Tribunal Federal. O preâmbulo não é norma constitucional. O preâmbulo não é norma jurídica. E, portanto, não há como ferir o Estado laico, que está lá previsto, por exemplo, no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Portanto, não fere o Estado laico. E tem mais uma outra coisa que o Supremo também se manifestou sobre isso. Os Estados-membros brasileiros, são 26 estados atualmente, mais o Distrito Federal. Cada um desses 26 estados fez a sua Constituição estadual. Isso é plenamente possível, está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 25. Cada estado elabora a sua própria Constituição. É o que nós chamamos, o que muitos chamam de poder constituinte derivado decorrente. Em cada uma dessas constituições estaduais, os estados fizeram os seus respectivos preâmbulos. E você acredita em que dos 26 estados, em 25 deles apareceu a palavra Deus? Em 25 deles, exceto num, o estado do Acre. O estado do Acre não colocou a palavra Deus no preâmbulo exatamente com a intenção
de preservar o Estado laico, de não ferir